Olá, vamos falar hoje sobre um tema que é, olha, a virada de chave para muita gente, a tal da maturidade empreendedora. É sobre sair do eu acho que para começar a tomar decisões baseadas no que os dados realmente mostram. Vamos mergulhar nessa transformação. Pode parecer meio duro, né? Mas essa frase é uma das maiores verdades do mundo dos negócios. Uma ideia, por si só, não tem valor algum. O valor dela não está na originalidade, e sim na capacidade de resolver um problema de verdade. Entender isso bem no comecinho, isso muda o jogo todo. Então o lance é o seguinte, o foco nunca deveria ser a ideia em si, mas sim o impacto que ela gera. A pergunta certa não é, será que a minha ideia é boa? E sim, qual problema real isso aqui resolve para alguém? E é exatamente aí que a gente cai no primeiro grande obstáculo, um erro super comum e, sinceramente, bem perigoso. A armadilha de se apaixonar pela própria solução. E olha, é super compreensível, né? Afinal, aquela solução saiu da nossa cabeça, carrega nosso esforço, nosso tempo, um monte de expectativas. O perigo é quando esse apego emocional começa a distorcer a nossa visão da realidade. E como a gente sabe que caiu nessa armadilha? Bom, existem alguns sinais clássicos. Defender uma ideia sem prova nenhuma, ignorar as críticas, tudo isso mostra que o modo de operação mudou. A gente para de aprender e começa só a justificar. E esse é um caminho bem perigoso. Então vamos mudar o foco para a abordagem que realmente funciona. Empreendedores mais experientes não se apaixonam pela solução de jeito nenhum, eles se apaixonam pelo problema. E essa comparação aqui deixa a diferença de mentalidade muito clara. De um lado, tem a defesa de uma criação pessoal, do outro, a defesa de uma necessidade real do mercado. A energia é gasta em lugares completamente diferentes. Olha só essas características. A questão não é provar que a primeira ideia estava certa, mas sim descobrir o que de fato funciona. É uma postura de humildade, de investigação e não de teimosia. Ok, mas para manter esse foco no problema, a gente precisa de ferramentas, né? E as duas ferramentas essenciais são os dados quantitativos e os qualitativos. Pense neles como os olhos e os ouvidos de qualquer projeto. Os dados quantitativos são a prova fria, objetiva, do comportamento. As pessoas clicam, elas compram, elas voltam a usar. Números não mentem. Eles simplesmente mostram o que aconteceu, preto no branco. Só que os números sozinhos não contam a história completa. E é aí que entram os dados qualitativos. Eles trazem o contexto, o lado humano por trás das ações. É a nossa chance de entender as dores, as barreiras e as expectativas que nunca vão aparecer numa planilha. E a mágica de verdade acontece quando a gente combina os dois. Dá uma olhada nesse exemplo prático. Os números mostram que alguma coisa está errada. As conversas com as pessoas revelam o porquê. A conclusão fica óbvia e a ação para corrigir se torna muito mais precisa. Mas mesmo com os dados todos na mão, existe uma barreira que é puramente psicológica e que a gente precisa superar. O medo de que mudar o rumo seja um sinal de fracasso. Essa é uma pergunta que tira o sono de muita gente. A resistência em abandonar uma ideia original pode ser gigante, muito por causa do medo de admitir que estava errado. Só que a verdade é justamente o oposto. A capacidade de se ajustar rápido não é fraqueza, é uma força tremenda. É um sinal de inteligência, de respeito pelo cliente e de maturidade emocional. Insistir numa coisa que os dados estão gritando que não funciona não é resiliência, é teimosia. A melhor maneira de quebrar essa barreira é tratar o projeto como um laboratório desde o dia 1. Esse ciclo simples, testar, medir, ouvir, ajustar e documentar, transforma o aprendizado numa rotina. Com isso, o crescimento deixa de ser um acidente e passa a ser uma consequência natural do processo. E assim a gente chega à nossa conclusão, que amarra a ideia central de toda essa análise. A jornada de empreender recompensa a evidência, não o ego. E o coração da coisa é este. O sucesso não vem de ter a ideia mais genial, mas sim da coragem de ouvir a verdade que os dados e os clientes nos mostram, mesmo que essa verdade force a gente a abandonar algo que a gente ama. No fim das contas, um processo guiado por dados não é mais frio ou menos humano. Muito pelo contrário. Ele é mais eficiente, mais sustentável e, acima de tudo, demonstra um respeito profundo por quem está do outro lado. E negócios que duram são construídos em cima desse respeito. E para fechar, fica essa reflexão. A ideia que está sendo desenvolvida agora, o projeto que está em andamento, ele sobrevive à verdade dos dados? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir o futuro de tudo.